A princesa Diana, um ícone atemporal, gravou seu nome na história não apenas por sua beleza elegante e coração compassivo, mas também pelas tragédias que moldaram sua vida. Nascida em uma família aristocrática britânica, Diana Spencer cresceu com sonhos simples antes de se casar com o príncipe Charles, herdeiro do trono. Sua vida rapidamente se tornou o centro das atenções do mundo, mas o glamour real mascarou uma dura realidade: solidão, pressão da mídia e um casamento problemático. Diana não era apenas uma princesa, mas também uma mãe dedicada, uma filantropa incansável e um ser humano que ansiava por ser amado. Sua morte em um acidente de carro em Paris em 1997 deixou uma ferida que nunca cicatrizou no coração do público e de seus dois filhos, William e Harry. Quase 3 décadas depois, o príncipe Harry, o filho mais novo de Diana, decidiu quebrar o silêncio sobre a experiência de sua mãe, um ato corajoso e controverso, revivendo memórias dolorosas e levantando questões sobre responsabilidade, moralidade e verdade. A fala de Harry não é apenas um esforço pessoal para confrontar o passado, mas também um desafio a um sistema que antes encobria as injustiças sofridas por Diana. Por meio de entrevistas, documentários e memórias, ele expôs o lado sombrio da vida de sua mãe, desde a falta de apoio real até a perseguição implacável da mídia. Essas revelações não só chocaram o público como também levantaram uma questão preocupante: desenterrar o passado ajuda a curar feridas ou apenas aprofunda a dor? Esta história não é apenas sobre um príncipe tentando proteger o legado de sua mãe, mas também uma história maior sobre fama, vulnerabilidade e a luta pela verdade em um mundo dominado pelo poder e pela imagem. A morte da princesa Diana em 31 de agosto de 1997 foi um momento que mudou a história. Naquela noite fatídica, o Mercedes que transportava Diana, seu namorado Dodi Fayed, o motorista Henry Paul e o guarda-costas Trevor Rees Jones bateu em um pilar de concreto no túnel Ponte de El Alma, em Paris. O acidente aconteceu quando eles tentavam escapar da perseguição dos paparazzi, que seguiam Diana implacavelmente desde que ela se tornou pública. Henry Paul e Dodi Fayed morreram no local, enquanto Diana foi levada ao hospital com ferimentos graves. Apesar dos esforços dos médicos, ela não sobreviveu, deixando o mundo em choque e dor. Trevor Rees Jones, o único sobrevivente, carrega cicatrizes físicas e mentais, e a memória daquela noite está para sempre enterrada nos escombros. Este evento não é apenas uma tragédia pessoal, mas também uma tragédia global. Milhões de pessoas ao redor do mundo foram às ruas para lembrar Diana, depositando flores do lado de fora do Palácio de Kensington e lamentando a morte de uma mulher que consideravam uma amiga tão próxima. Seu funeral, realizado na Abadia de Westminster, atraiu mais de 2 bilhões de telespectadores, tornando-se um dos eventos mais assistidos da história. A imagem dos dois jovens príncipes, William e Harry, caminhando atrás do caixão de sua mãe, com as cabeças baixas em uma tristeza silenciosa, ficou gravada na mente de milhões. Foi um momento em que o mundo testemunhou não apenas a perda de um ícone, mas também a fragilidade de crianças forçadas a enfrentar a tragédia em público. Investigações subsequentes tentaram esclarecer a causa do acidente. Relatórios oficiais concluíram que Henry Paul estava dirigindo sob influência de álcool, excedendo o limite de velocidade e perdeu o controle no túnel. A perseguição dos paparazzi também foi vista como um fator contribuinte, embora ninguém tenha sido processado diretamente. No entanto, teorias da conspiração continuaram a surgir, desde a hipótese de que a família real orquestrou o acidente para impedir que Diana se casasse com Dodi Fayed, até alegações de interferência de forças secretas. Embora não haja evidências concretas, essas histórias refletem uma profunda desconfiança pública em instituições poderosas e uma crença de que a morte de Diana foi mais do que um simples acidente. Por trás da controvérsia sobre a causa há um fato inegável: Diana viveu em insegurança e medo em seus últimos anos. A mídia, com sua curiosidade sem limites, a transformou em uma presa, seguindo cada passo, cada olhar, cada sorriso. As fotos espontâneas,
As manchetes sensacionalistas e as histórias inventadas mantinham Diana em um estado constante de estresse. Certa vez, ela disse que se sentia prisioneira de sua própria fama, incapaz de escapar do olhar do mundo. O acidente em Paris não foi apenas o resultado de uma noite fatídica, mas o ápice de uma série de pressões implacáveis que pesaram sobre sua vida. O príncipe Harry, que tinha apenas 12 anos quando sua mãe morreu, carregou essa dor consigo por toda a vida. Por muitos anos, ele ficou em silêncio, em grande parte por causa da pressão de seu papel como príncipe e das expectativas da família real. No entanto, desde que deixou de ser um membro sênior da família real com sua esposa, Meghan Markle, Harry escolheu um caminho diferente: falar a verdade, mesmo que isso possa causar comoção. Ele começou compartilhando abertamente o impacto da morte de sua mãe, desde os momentos traumáticos no funeral até as cicatrizes emocionais que sofreu. Suas palavras não são apenas uma maneira de lidar com o passado, mas também um alerta sobre o que pode acontecer se a sociedade não mudar a maneira como trata celebridades. Um dos momentos mais marcantes foi a entrevista de Harry e Meghan com o famoso apresentador de TV. Durante a conversa, Harry falou sobre as semelhanças entre o que sua mãe passou e as pressões que Meghan enfrenta. Ele descreve o medo de testemunhar a história se repetir, enquanto a mídia continua a perseguir seus entes queridos sem piedade. O compartilhamento não é apenas uma confissão pessoal, mas também um chamado à ação, pedindo ao mundo que reconsidere sua responsabilidade de proteger a privacidade e a segurança daqueles que estão sob os holofotes. Harry não parou por aí. Ele então produziu um documentário onde compartilhou mais detalhes sobre sua jornada psicológica após a morte de sua mãe. Ele falou sobre anos de luta contra a ansiedade e a depressão, noites sem dormir quando as memórias de Diana voltavam à tona e momentos em que se sentia preso em seu papel de príncipe. Ele também criticou a forma como a família real lidou com a tragédia de Diana, dizendo que eles não a protegeram o suficiente e não apoiaram ele e William a lidar com sua dor. Essas palavras, embora controversas, forneceram uma nova perspectiva sobre o que acontece por trás das portas do Palácio de Buckingham, onde as emoções são frequentemente reprimidas sob o pretexto do dever. O ponto alto do ato de Harry de quebrar o silêncio é seu livro de memórias, uma obra sincera e emocionante. No livro, ele relata memórias dolorosas da noite em que sua mãe morreu, desde o momento em que recebeu a notícia até a pressão para manter uma aparência forte no funeral. Ele descreveu a sensação de impotência ao ver a mídia explorar a tragédia de sua mãe para obter lucro, e a frustração pelo fato de a família real, em sua opinião, não ter feito nada para impedir isso. O livro não é apenas uma história pessoal, mas também uma acusação a um sistema que deixou Diana sozinha para enfrentar as ondas da fama e da pressão. As ações de Harry não se limitaram a compartilhar. Ele e William criaram iniciativas de caridade em memória de sua mãe, dando continuidade ao trabalho pelo qual Diana era apaixonada, desde apoiar órfãos até conscientizar sobre saúde mental. Entretanto, enquanto William escolheu uma abordagem privada, Harry tomou o caminho público, disposto a enfrentar críticas para defender a verdade. Ele não hesitou em denunciar aqueles que machucaram sua mãe, desde os paparazzi até aqueles por trás das manchetes sensacionalistas. Essa ação, embora controversa, forçou o mundo a olhar para a tragédia de Diana com uma perspectiva nova e mais profunda. Dor e medo são temas presentes na escrita de Harry. Ele descreve sua mãe como uma mulher forte, mas frágil, que sempre tentou proteger seu filho do mundo cruel que ela enfrentava. Diana, em seus últimos anos, vive em um estado de ansiedade constante, sendo observada. Juno, uma personagem de Romeu e Julieta de Shakespeare, é uma figura trágica cuja vida foi interrompida por uma cruel reviravolta do destino. Sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, mas uma perda global, deixando milhões de pessoas de luto por uma mulher que tocou seus corações. Harry, que era apenas um menino quando perdeu a mãe, carrega essa dor como uma sombra, uma dor que moldou sua vida e suas escolhas. A decisão dele de falar não é apenas uma questão de honrar a memória dela,
mas também de confrontar as forças que a perseguiram até seus momentos finais. Para Harry, o medo não é apenas uma lembrança, mas algo vivo, um espectro que o assombra enquanto ele observa a história ameaçar se repetir com sua própria família. Ele falou sobre acordar no meio da noite, tomado pelo terror de perder outro ente querido para a mesma perseguição implacável que matou sua mãe. Esse medo não é abstrato. Está enraizada nas imagens vívidas de câmeras piscando, pneus cantando e os destroços de um carro em um túnel de Paris. É o medo de um filho que não pôde fazer nada para salvar sua mãe e agora luta para proteger aqueles que ama de um destino semelhante. O impacto emocional sobre Harry é evidente em suas palavras. Sua voz frequentemente falha ao relatar os momentos que definiram sua perda. Ele descreveu o horror surreal de andar atrás do caixão de sua mãe, um garoto de 12 anos forçado a representar o luto para um mundo observador. Mesmo assim, as câmeras nunca pararam de capturar cada passo seu, cada lágrima, transformando uma tragédia privada em espetáculo público. Essa experiência, ele diz, deixou cicatrizes que a terapia apenas começou a curar. Cicatrizes que ressurgem quando ele vê os mesmos padrões de intrusão em sua própria vida e na de sua esposa. O próprio medo de Diana, como Harry relata, foi uma companhia constante em seus últimos anos. Ela sabia que era um alvo, não apenas de fotógrafos, mas de um sistema que lucrava com cada movimento seu. Ela falou sobre se sentir presa, sua liberdade corroída pela mesma fama que a tornou um ícone global. Sua vulnerabilidade não era segredo. Ela usava abertamente, em suas entrevistas cheias de lágrimas, em suas tentativas desesperadas de proteger seus filhos do caos. Mas essa vulnerabilidade só alimenta o frenesi, como se sua humanidade a tornasse ainda mais desejável para aqueles que se alimentam de sua imagem. O público também carrega uma dor coletiva, despertada novamente pelas revelações de Harry. Para aqueles que amavam Diana, suas palavras são um doloroso lembrete do que foi perdido, não apenas uma princesa, mas uma mulher que ousou ser humana em um mundo que exigia perfeição. Seu medo, sua dor e sua coragem ainda ressoam, amplificados pela recusa de seu filho em deixar sua história ser esquecida. Mas essa ressurreição de sua tragédia também traz desconforto, uma sensação de que as feridas do passado estão sendo reabertas, talvez sem resolução. A decisão de Harry de se manifestar causou repercussão no mundo todo, remodelando percepções e gerando debates acirrados. Por um lado, sua franqueza humanizou a família real, descascando a fachada polida para revelar a verdade crua e confusa de suas vidas. Ele forçou um acerto de contas com o papel da mídia na morte de sua mãe, denunciando os tabloides e paparazzi que transformaram a vida dela em uma mercadoria. Sua franqueza sobre saúde mental acabou com o estigma da terapia e da vulnerabilidade, inspirando milhões de pessoas a buscar ajuda. As instituições de caridade que ele e seu irmão fundaram em nome de Diana ganharam atenção renovada, levando adiante seu trabalho com os marginalizados e sofredores. Mas o custo de dizer a verdade foi alto. Dentro da família real, suas palavras aprofundaram as fraturas existentes. Dizem que seu irmão, que já foi seu aliado mais próximo, vê suas ações como uma traição, uma manifestação pública de dor privada que mina a imagem cuidadosamente elaborada da monarquia. Seu pai, agora rei, permaneceu em grande parte em silêncio, mas a tensão é palpável, uma família dividida pela dor e por diferentes visões de dever. A própria instituição, construída com base na discrição e na tradição, tem lutado para responder a um príncipe que se recusa a seguir suas regras. O impacto mais amplo é mais difícil de mensurar. As palavras de Harry reacenderam debates sobre privacidade, ética da imprensa e o custo da fama, mas ainda não se sabe se elas levarão a mudanças duradouras. Alguns meios de comunicação começaram a refletir sobre suas práticas, mas o apetite por fofocas sobre celebridades continua insaciável. As leis de proteção à privacidade se tornaram mais rigorosas em alguns lugares, mas sua aplicação é inconsistente, e a era digital apenas ampliou o alcance de conteúdo invasivo. Para cada passo à frente, há um retrocesso,
um lembrete de que os sistemas que Harry desafia estão profundamente arraigados. Talvez a consequência mais duradoura seja a maneira como Harry reformulou o legado de sua mãe. Ao se manifestar, ele garantiu que Diana fosse lembrada não apenas como uma figura trágica, mas como uma mulher que lutou por sua verdade. Sua história, antes reduzida a manchetes e imagens, agora é uma narrativa complexa de resiliência, vulnerabilidade e sacrifício. No entanto, esse ato de recuperação tem um preço, mantendo sua tragédia viva de uma forma que alguns consideram dolorosa, uma ferida que se recusa a cicatrizar. A história de Diana e Harry oferece lições que ressoam muito além da família real. É um lembrete contundente do custo da fama, uma força que pode elevar e destruir em igual medida. A vida de Diana foi um testemunho do poder da visibilidade. Ela usou sua plataforma para defender os esquecidos, de pacientes com AIDS a vítimas de minas terrestres, mas também foi sua ruína. Sua morte nos obriga a questionar como consumimos a vida daqueles que estão sob os holofotes, se nossa curiosidade se transforma em crueldade. Outra lição reside na importância da saúde mental. A franqueza de Harry sobre suas lutas quebrou o estigma que outrora cercava a terapia, especialmente para homens e figuras públicas. Sua disposição em admitir a dor, buscar ajuda e defender que outros façam o mesmo é uma poderosa repreensão à cultura do silêncio que outrora definiu sua família. É um chamado para priorizar a cura em vez das aparências, para reconhecer que a força reside na vulnerabilidade. A história também ressalta a necessidade de responsabilização da mídia. Os paparazzi que perseguiram Diana não eram atores desonestos, mas sim parte de um vasto ecossistema que próspera com a exploração. As acusações de Harry nos desafiam a exigir mais.